Vamos abrir em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13 apenas. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13 apenas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O tema da mensagem é: a salvação depende da vontade humana? Nós poderíamos também dizer: o homem, ele pode escolher ser salvo? Esta mensagem é para que nós possamos entender que o ser humano, ele não tem um livre arbítrio como se pensa que se tem, segundo a Escritura Sagrada. A vontade do homem, ela está corrompida pelo pecado. Mesmo as nossas escolhas naturais, aquilo que nós escolhemos, uma roupa que compramos, uma comida que comemos, mesmo essas escolhas, elas estão afetadas pelo pecado. Porque a Escritura diz que nós nascemos em pecado. Tanto é que muitas escolhas que fazemos, naturalmente falando, por exemplo, quando comemos algo que não nos faz bem, sabemos que às vezes aquilo não nos faz bem e comemos, isso já é uma escolha pecaminosa, influenciada pelo pecado que é em nós. Nós não conseguimos fazer escolhas perfeitas. Mas a pior delas, a questão é escolher a Deus. Isso nós vamos ver na Escritura. Há muitos textos que corroboram, que confirmam que o homem não consegue ir a Deus pelos seus próprios meios, pelas suas decisões, pelas suas ações, enfim, por nenhum caminho que ele possa buscar aqui nessa terra. Então nós vemos também que João, ao escrever o Evangelho de João, inicialmente no capítulo 1, é tão interessante que o Evangelho de João ele tem uma certa similaridade com Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 começa falando que a respeito de Deus, como Deus criou Deus, ou seja, começa com Deus. E o Evangelho de João também começa com Deus. Mas em Gênesis nós vemos lá Deus falando a respeito da sua criação e também a respeito, aliás, falou da criação, falando a respeito da queda do homem e também da sua redenção. No Evangelho de João nós temos uma precisão, algo mais aclarado a respeito disso. Aqui no Evangelho de João, João inicia falando a respeito do verbo de Deus, da palavra viva, do Senhor que habitou entre nós, do cumprimento da redenção lá feita em Gênesis após a queda do homem. E aqui no Evangelho de João nós vemos o cumprimento da redenção, o cumprimento da vinda do Messias, do Salvador, do Cristo, a este mundo para resgatar pecadores, para livrar o pecador, a pecadora dos seus pecados. Então nós vemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, esta obra sendo cumprida, e João escreve isso com muita precisão, com muita maestria, como lá em Gênesis, nós vemos que Deus, na primeira pessoa do plural, fala, façamos o homem, ali uma referência à Trindade. Aqui nós vemos João especificando a respeito da Trindade, mas da segunda pessoa, ao qual faria a obra expiatória, levando a culpa de pecado de pecadores sobre si no madeiro. Aqui João ele é claro a respeito da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo em carne, tendo uma vida moral obediente, agradável ao Senhor Deus, subindo naquela cruz de sofrimento sem medida, ali morrendo, pagando por pecadores. Então nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 1, João sendo bem claro a respeito da visita e também a respeito da promessa feita do Messias aos judeus, a Israel, que ele seria da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, sendo que Abraão, pai da fé, a promessa feita a ele a respeito do Salvador, e de Davi o rei, um rei também semelhante, que seria o Messias, um rei semelhante a Davi, ali é feita também a Israel. E aqui nós vemos, aqui por quê? Porque aqui no Evangelho de João, que nós vemos capítulo 1, inicialmente fala que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Ele veio para os judeus, ele veio para o Israel, ele veio com promessa,
como o cumprimento da redenção, mas os seus não receberam. É certo que muitos judeus, no tempo da vinda do Senhor Jesus, se converteram, foram salvos, sim, nós temos isso aclarado, clarificado nas Escrituras, mas no geral os judeus rejeitaram a salvação e não entenderam o tempo da visitação do Senhor sobre as suas vidas, o tempo da vinda da palavra viva do verbo de Deus. E aqui no versículo 12, nós temos aqui uma descrição de João a respeito do tema desta mensagem. A salvação depende da vontade humana. E isso é importante nós entendermos por quê. Porque uma das coisas hoje, que eu até gravei um podcast para um irmão a respeito disso, é que existe a institucionalização da fé sem a fé salvífica. Que acontece que muitas pessoas são membradas, são colocadas como membros numa igreja, fazem parte da membresia física, da instituição, mas não foram alcançadas verdadeiramente para a graça. E isso dá o que como resultado? Maus testemunhos, uma vida mundana, uma igreja refletida na mundanidade. E isso por quê? Porque não houve verdadeiramente uma salvação. Não houve uma obra da graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Porque elas foram colocadas lá por diversos motivos, motivos de status, financeiro, enfim, uma série de coisas que fazem com que pessoas que não estão salvas sejam tidas como crentes, como cristãs, na verdade não sendo de fato. Então aqui nós vamos entender o porquê disso. Porque quando nós falamos que um homem tem livre-arbítrio, ele escolhe, nós estamos dizendo que essa pessoa ela tem capacidade de obedecer à lei moral de Deus. Nós estamos dizendo que essa pessoa tem capacidade de criar métodos, mecanismos que podem levá-la a ela a Deus. É isso que nós estamos dizendo. Porque se um ser humano ele de fato tem livre-arbítrio para ir a Deus, então ele tem capacidade de obedecer. E o único ser humano na face da terra criado com livre-arbítrio e que também não deu certo foi Adão. Adão foi o único criado para cumprir as obras de Deus, para a salvação, e deu errado, mesmo ele sendo criado em verdadeira santidade e justiça. Então foi o único. Após Adão, toda a raça humana, como está lá em Romanos 5, toda a raça humana caiu juntamente com Adão. E aqui nós vemos no versículo 12, algo interessante que João começa a aclarar, a trazer sobre isso. No versículo 11 ele fala, veio para o que era seu e os seus não receberam. Falam dos judeus, especificamente aqui. E também dá a entender que todo aquele que não recebe a Cristo, nós vamos também, essa questão de receber Jesus também, vamos entender. Aquele que não recebe a Cristo também não pode conhecê-lo. Então está no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui nós vemos João falando a todos quantos. Então João está especificando que existe um grupo de pessoas. Se não fosse assim, ele não teria usado esta palavra todos quantos, uma ideia de valor, de quantidade. Então ele está falando aqui que há um grupo de pessoas específica para o qual o Senhor veio, para o qual o Senhor morreu, para o qual o Senhor ofertou a sua obra salvífica. Então há um grupo de pessoas, nós não temos uma precisão desse grupo, a Bíblia não fala, só sabe-se que há um grupo de pessoas e que esse grupo nós identificamos como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que verdadeiramente fazem parte do corpo do Senhor Jesus, que são a igreja, a noiva do Cordeiro. Então esses são os todos quantos que a Bíblia fala. Mas João ele não especifica, ele especifica que há um grupo sim, limitado, um grupo de pessoas, mas não diz quais são essas pessoas. E essas pessoas somente são reveladas, somente são conhecidas quando elas verdadeiramente são salvas pelo Salvador. Quando elas são alcançadas pela graça, então essas pessoas são conhecidas. E aqui nós vemos mais aqui o seguinte, deu-lhes o poder, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui nós vemos que o Senhor, quando uma pessoa ela recebe a Cristo verdadeiramente, vamos entender por que eu estou colocando
receber a Cristo verdadeiramente, porque existe um conceito errado que quando muitos pregadores que pregam uma doutrina chamada decisionismo, que pede que as pessoas levantem a mão para receber a salvação, e isso daí é algo totalmente errôneo. Isso foi criado no século XIX por um pregador de origem reformada, porém de cunho pentecostal, chamado Charles Finney, e criou o Banco dos Aflitos, e levou com que toda uma geração posterior a ele começasse a usar um sistema de apelos. Não é errado, a Bíblia fala que o pregador que conhece essa doutrina, a palavra de Deus deve persuadir para que as pessoas possam conhecer a fé, possam ir à fé no Salvador. Mas o sistema de apelos ele é errado, porque ele sacramenta, como no catolicismo, sacramenta uma pessoa que não está salva, coloca ela lá, institui, firma ela como se ela fosse, sendo que ela ainda não é, porque ela não evidenciou o fruto digno de arrependimento, ela não evidenciou verdadeiramente uma conversão, a fé e o arrependimento que se deve ser dado ao Salvador, aquilo que tem que ser manifesto. Por isso, de fazer uma pessoa levantar uma mão após uma mensagem e fazer com que essa pessoa, olha, você quer receber Jesus? E a pessoa fala, eu quero. É muito fácil, então faz uma oração, repete uma oração comigo. Essa pessoa repete uma oração e ela se vê naquele momento ali como se ela fosse recebida, aceita no rol da igreja, no corpo de Cristo, só que na verdade ela não experimentou a obra da graça na sua vida, ela não experimentou a graça de Deus no seu coração, o seu coração não foi mudado, não foi inclinado, então ela não pode experimentar o verdadeiro arrependimento, ao qual ninguém se arrepende, segundo a Escritura, em 2 Coríntios 7,11, mas ela não consegue também experimentar a fé, que são todas essas coisas, elementos dados por Deus. E por que, queridos, falamos aqui, voltando um pouquinho, porque falamos que há um grupo específico. Aonde que vemos na Bíblia isso? Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que sabemos que somos de Deus, que todo o mundo jaz no maligno. Então, se 1 João 5, 19 diz que todo mundo jaz no maligno, eu não posso incluir os salvos, os santos, eu não posso incluir todos aqueles que já foram alcançados pela graça no grupo, nesse grupo, desse todo mundo. Então, da mesma forma, se há um grupo específico de pessoas que estão no maligno, que ainda estão nas mãos do diabo, porque não foram alcançadas ainda pela graça salvadora, não se arrependeram e não creram, a mesma forma, há um grupo de pessoas que foram alcançadas pela graça. E é esse grupo de pessoas às quais João escreve e se refere aqui nesse texto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, há uns textos aqui que nós vamos ler. Para ser filho de Deus, nós temos que entender que toda esta obra da salvação ela pertence a Deus. Não há um dedo do homem. Até a resposta que o homem dá na conversão é obra de Deus, é inclinação de Deus. Tudo começa pelo Evangelho, pela palavra pregada, pelo Espírito, pela lei e pela fé. Em Romanos 8, versículo 15 e 16, nós temos aqui alguns textos da palavra de Deus para nós entendermos toda esta obra salvífica. Se a salvação é da vontade humana, nós vamos ver na Escritura. É uma pergunta. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. O próprio Filho testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui Paulo está falando para crentes. Então ele está falando na primeira pessoa do plural, ele está falando nós, ele está falando para crentes. Mas para ser crente, nós temos que entender que esta é uma obra exclusiva de Deus. O Senhor, ele veio a este mundo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez filho do homem,
para que nós e todos aqueles que se arrependem e creem, filhos e filhas de homens, tornassem filhos e filhas de Deus. E aqui nós temos uma doutrina que nós chamamos a doutrina da adoção. Nós não somos filhos de Deus segundo a carne, mas segundo o Espírito. É tão interessante aqui esse texto, vamos ler aqui também. Gálatas, capítulo 3, versículo 21 e 26. Gálatas 3, 21 ao 26. Nós vemos que, primeiramente, em Romanos 8,15, que Deus envia o Espírito. Por quê? João 16 fala que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Jesus fala aos discípulos, enviado da parte do Pai, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram nele. Da justiça, porque ele iria para o Pai. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Então é o Espírito que convence. E se é o Espírito que convence, ninguém pode convencer a si mesmo, nem convencer ninguém. É uma obra da graça. É o Espírito de Deus que convence o pecador a se arrepender e a crer no Salvador. É o Espírito que faz com que o pecador, a pecadora, dê ouvidos ao Evangelho, à voz do Evangelho, ao som do Evangelho para o arrependimento. É uma obra de Deus, não é uma obra que o homem pode fabricar, é impossível isto. Então aqui em Gálatas 3, 21 a 26 está escrito assim: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, ou seja, tornar a dar vida, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor, de aio, de guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É claro que aqui Paulo fala todos, porque está falando para salvos, para a igreja da Galácia, para os Gálatas. Está falando se referindo a crentes, a pessoas que verdadeiramente se arrependeram e creram. Então a obra da salvação, sendo exclusiva de Deus, ela começa, sim, quando ouvimos a palavra do Evangelho, ela é executada, aplicada pelo Espírito nos nossos corações, e o Senhor usa a lei, porque a Bíblia diz lá em 1 João 3, que pela lei vem o conhecimento do pecado, porque o pecado é transgressão da lei. Então o Senhor aplica a lei dele ao nosso coração para que nós possamos entender que aquilo que agrada é aquilo que não agrada a Deus. Só Deus conhece o interior do homem. A Bíblia diz que lá em Salmos que Deus ama a verdade no íntimo do ser humano. E se não houver verdade, haverá mentira. Então Deus conhece o interior. Por isso o Salmo 139, o salmista declara: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, ou seja, pelo caminho da salvação. O caminho que nos levará para estarmos sempre e para sempre com o Senhor. É importante isso. Vou voltar para o texto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É tão interessante que João ele começa do início, aliás, do início para o fim, mas é o fim, é o início, o final desse versículo é que começa todas as coisas. A saber, aos que creem no seu nome. O nome representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O nome representa a pessoa. E aqui nós vemos tanto isso, claro, a questão do nome que representa a pessoa, que a palavra de Deus diz que quando João e Pedro, diante da porta formosa, curaram um coxo de infância, paralítico coxo de infância, eles foram indagados a respeito daquele milagre, daquela cura, e eles disseram: foi no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, que este teve saúde. Então o nome do Senhor, ele representa a pessoa do Senhor Jesus, ao qual se é pregado o evangelho da graça redentora, que alcança o pecador. Então aqui aos que creem no nome,
nós vemos que nenhuma pessoa pelo seu próprio livre-arbítrio, e vamos entender a partir do verso 13 mais claramente, que nenhuma pessoa pela sua escolha, pelo seu suposto livre-arbítrio, pela sua vontade, ela pode crer no Salvador, ela não conseguirá crer no Salvador verdadeiramente. Porque podemos dizer isso de uma forma tão prática, tão simples, porque a Escritura diz lá em Tiago, capítulo 2, que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Então, se os demônios creem e tremem, o que dirá um pecador na sua incredulidade, no seu pecado? Muitas pessoas creem em Deus, falam, eu creio em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Vive como se Deus não estivesse presente, como se os olhos dele não estivessem nos compartimentos ocultos da sua vida. Nós temos que entender, o pecador precisa entender, nós precisamos entender que Deus está com os seus olhos constantemente. Só a Bíblia diz sobre bons e maus, justos e injustos, para lá fazer com que nós andemos de uma forma agradável, de uma forma que Deus possa ter prazer em nós. O Senhor Pai Celestial, quando o Filho estava aqui em carne, declarou por 2 vezes aos seus discípulos a respeito do Filho: este é o meu Filho amado, a ele ouvi, a ele escutai-o. Nós temos que escutar a Cristo, e nós conseguimos ouvir o Salvador por meio da pregação do seu santo Evangelho. No versículo 13 nós vamos entender por que a salvação depende da vontade humana. Nós vamos ter uma resposta mais precisa agora. No versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não nasceram. Os judeus se gabavam que o Salvador viria da linhagem deles. Quando fala-se linhagem, do nascimento natural de um homem e uma mulher, de um pai e de uma mãe, então os judeus aguardavam que a cada geração que passasse, o Messias pudesse ser revelado. É interessante isso, os judeus aguardavam isso e se gabavam disso. Porém, eles não entenderam, e os judeus ainda não entendem, aqueles que não se converteram, e muitos pecadores com conhecimento, com acesso à palavra de Deus não entendem, que a salvação não estava no sangue, na linhagem deles, porque mesmo os judeus, vindo deles a descendência, o Messias, o Cristo prometido, mas todo judeu também é descendente de Adão. E Adão pecou, então toda a descendência de Adão pecou. Nós pecamos, judeus também pecaram, e eles também nasceram de uma semente corruptível, uma semente de um pai e de uma mãe. É como diz Davi no Salmo 51:5, em pecado concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Então, dessa descendência, todos eles, como nós, nasceram de forma corruptível. Então eles achavam que por um Messias vindo da descendência deles, eles se achavam melhores, mas se esqueceram que também eram nascidos em pecados. Então essa descendência deles também era corruptível. Eles não entenderam que o atributo para a salvação não estava no sangue carnal, mas no sangue de Cristo, que fala mais do que o sangue de Abel, o primeiro justo que morreu por causa da iniquidade de um ímpio. O Senhor Jesus, o seu sangue, sim. O Senhor Jesus veio de uma semente incorruptível, nascido pelo poder e virtude do Espírito de Deus, a uma virgem, uma mulher que não conheceu o varão até então. Neste nascimento ele veio a este mundo de forma pura, santa, para poder expiar pecados, levar a iniquidade de pecadores. Nesse texto, os quais não nasceram da vontade do sangue, não nasceram do sangue, aliás, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nenhuma pessoa pode, por sua própria vontade, salvar alguém, fazer alguém nascer de novo. Nem a si mesmo, nem ninguém. Ninguém tem condições, porque esta é uma obra de Deus, é uma obra do milagre. Hudson Taylor declara que a obra de Deus começa no impossível, porque é impossível. Esse texto de João, que nós lemos, de 1 João, até o versículo 13, faz bem referência a isso. Fala da segunda pessoa da Trindade na criação, e fala também na nova criação, para que um pecador, verdadeiramente, ele possa receber a Cristo, verdadeiramente, de acordo com a palavra.
ele tem que fazê-lo segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem, porque a vontade do homem está contaminada pelo pecado. Então tem que fazer segundo a vontade de Deus. É Deus que pode salvar o pecador, ele dá os meios da sua graça para isso. Ele concede que o pecador possa vir a Cristo, pela sua vontade, pelo seu querer. O pecador não consegue, não tem forças, não tem nenhum instrumento, nenhuma ferramenta natural que possa habilitá-lo a chegar a Deus. Por isso é impossível. E quando começamos aqui falando a respeito do livre-arbítrio, porque é impossível, só Deus pode verdadeiramente operar. E quando falamos aqui sobre não nasceram, aqui está fazendo referência ao novo nascimento, dado por Deus, ou seja, a regeneração, o coração novo dado por Deus. É Deus que dá ao pecador esta condição para ir a Ele. Nós não temos, aonde temos isso? Ezequiel 36, 26 e 27. Livro do profeta Ezequiel. São textos muito conhecidos. Mas às vezes muitas pessoas ainda não aceitam a verdade da fé, da doutrina de Deus na sua palavra. O Evangelho também se aplica como uma doutrina, ainda que seja uma pregação e também uma doutrina, um ensinamento de Deus. O Senhor Jesus ensinava nas sinagogas, ensinava as parábolas, ele pregava, ensinava para que o povo pudesse entender a vontade de Deus. Ezequiel 36, 26 e 27. Se nós olharmos com calma a Escritura, nós vamos ver sempre Deus dando um passo. Por isso que a salvação pertence ao Senhor, como está lá no livro de Jonas. Pertence a Deus, porque Deus é que inicia a obra da salvação, Ele que cria, Ele que dá ordem. Por que Deus dá ordem na Escritura? Por que Deus fala? Sempre no imperativo, porque o pecador não obedece. Nós não obedecemos, nós por natureza somos rebeldes. Se não é a graça de Deus, se não é a salvação na vida de um pecador para fazê-lo obedecer, para fazê-lo se inclinar, nós constantemente faríamos o que é desagradável, réprobo diante de Deus. Nós estaríamos de fato perdidos em nossos pecados. Olha só o que Ezequiel, o profeta, fala a respeito do povo, da nação de Israel. Olha só, era uma promessa futura, que Deus iria fazer uma referência futura à obra da salvação de Cristo na vida de um pecador. Esta é a obra da vontade de Deus. Como nós falamos, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só, Ezequiel 36, 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É Deus que faz com que uma pessoa que foi salva obedeça os mandamentos de Deus, a sua palavra. Quando uma pessoa é salva, ela é inclinada para Deus, ela é compelida, é levada a fazer a vontade do Senhor. Ela pode sim ter percalços, dificuldades, lutas, mas se ela é salva, ela foi resgatada pela graça. Se foi a vontade de Deus que verdadeiramente a trouxe para a vida eterna, para experimentar a ressurreição neste mundo aqui, no mundo por vir. Se o pecador recebeu esta obra de Deus, então esta pessoa é inclinada, ela é levada a se saciar em Deus, a buscar a Deus, a querer Deus. Porque sem Ele nós não podemos nada, nós não temos vida. João fala isso na sua epístola. Aquele que tem o Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida. Quem crê tem, quem não crê não tem a vida. Então,
se nós verdadeiramente não cremos no Senhor Jesus, mas da forma como está na palavra, se não recebemos esta graça, esta fé para crer, para se arrepender e não nos voltarmos para Ele, nós, na verdade, estamos enganados ainda. Nós estamos vivendo de ilusão, estamos vivendo uma falsa religião, estamos vivendo uma moralidade externa, e moralismo não salva. A moralidade faz parte de uma pessoa salva, sim, mas ter uma boa moral não salva. Ter uma boa moral é apenas uma aparência de piedade, mas nega a eficácia da impiedade. Nega a obra da cruz e torna profana todas as coisas que se faz para Deus, porque na verdade não se fez verdadeiramente convertido pela graça. Então, quando uma pessoa que vai orar, a Bíblia diz que a oração do ímpio é abominável. Imagina uma pessoa que não está convertida orar a Deus. Eu estou orando a Deus, estou orando a Deus. Não, é uma abominação a Deus essa oração. A não ser que este ímpio, esta pessoa, de alguma forma, sendo tocada pela graça, tenha um coração regenerado e seja levada a se arrepender, a se converter, a buscar por misericórdia, por perdão de pecados. Então aí sim esta oração será agradável, porque esta pessoa está indo pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Porque ela viu e pediu a Deus, prova como da vista, prova em mim, Senhor, se há um caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Então aquele que está fora da palavra, está fora do contexto, que a Escritura nos estabelece como regra de fé para a salvação, precisa rever. E é isso que faz com que muitas pessoas pensem, eu escolho a Deus, eu recebo a Cristo. Não, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos recebe. É por isso que a glória é dele, totalmente a glória é de Deus e não do homem. Para que ela verdadeiramente seja dele, de Deus a glória sobre todas as coisas, é necessário que a sua salvação seja uma obra exclusiva dele. Ele dá os meios, ele dá as condições, e aquilo que nós fazemos com os meios, as condições, também é um atributo dele, porque ele dá força para que nós trabalhemos para a sua graça. Ele dá força. Isaías 40, nós até oramos, ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. Ele que dá respiração, diz Paulo, a toda a criação. É Deus que dá. A Bíblia, Paulo fala também que Deus não é servido por mãos humanas. É Deus que serve todos. Então, tudo provém dele para a sua glória. E nós precisamos entender que quando o Evangelho nos é apresentado, quando nos é ofertada a salvação gratuita de Deus, é porque Deus quer nos dar graça, quer nos dar condições de nós podermos alcançar esta misericórdia. É que Deus está sendo misericordioso, está querendo nos levar ao entendimento de que nós podemos sim ser salvos, mas não reconhecendo que temos uma vontade livre do pecado, mas que nós temos a vontade de Deus para nos agraciar e nos levar para a vida eterna. Existem muitos textos para falarmos aqui, eu quero ler 2 textos para nós encerrarmos aqui. João 10, 26 ao 28 e 1 Pedro. João 10, 26 ao 28. Mas vós não credes, Jesus falando para os judeus, durante a festa de dedicação aos judeus no templo. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando Deus salva, quando uma pessoa em verdade recebe a Cristo, Deus a salva, ela passa a ouvir a Deus e passa a obedecer, porque ouvir para Deus não é ouvir por ouvir, é ouvir para obedecer. Quando Deus fala ouça, Ele está dizendo em outras palavras, obedeça, porque Deus não lança palavras ao léu, não joga palavras ao vento.
Ele está falando obedeça, ouça, obedeça, mas só pode obedecer verdadeiramente aquele que já foi resgatado, já foi salvo, verdadeiramente recebeu o Salvador, porque recebeu um novo coração, nasceu de novo. Como diz Coríntios, Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele coloca ali uma condição, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele coloca uma condição de se alguém está em Cristo, é se está. Então o que é velho, da velha natureza, do pecado original, passou, ficou para trás. Tudo se fez novo, são novas todas as coisas. Essa pessoa vai passar a andar nas obras que Deus preparou de antemão para ela, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. As obras que Deus preparou para que aquela pessoa que nasceu de novo possa andar. E para fecharmos aqui, 1 Pedro, o resumo desta mensagem está nesse texto aqui. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 17 ao 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 25. É o compêndio dessa mensagem. Nós encerrarmos. 1 Pedro 1, 17 ao 25. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui novamente, aqui Pedro falando, aqui é Pedro o apóstolo inspirado pelo Espírito, não é mais Paulo, mas Pedro falando, se invocais por Pai. Ou seja, se uma pessoa é salva, se você é salvo, anteriormente ele fala sobre santidade, uma pessoa que é santa, ela tem que viver de forma agradável a Deus. Então ele diz, sim, você invoca, chama Pai, pensa bem nisto. Pensa quando você invocar o nome do Senhor, que não faça em vão. Ele diz, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. E aqui ele também está falando de referência aos ídolos e demais deuses estranhos e tudo aquilo que possa ser um meio natural, carnal para a salvação. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aleluia. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito Santo, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É pelo meio do evangelho, ouvindo o som do evangelho, de forma correta, como está na Escritura, que o pecador ele pode se ver, se contemplar com o espelho, com a palavra, e ver se a sua vida está enquadrada na verdade da fé. Se ele reconhece a si mesmo como um pecador, uma pecadora, diante de um Deus santo e justo. Se ele reconhece que não só as suas ações e palavras, mas os seus pensamentos, que muitas vezes rondam a sua mente, se estão em conformidade com a palavra de Deus, como diz Paulo em Filipenses 4,8, no demais, irmãos, pensai no que é puro, no que é honesto, no que é de boa fama, e o Deus de paz será convosco. Então, se os nossos pensamentos
e estiverem alinhados com a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos em pecados como as coisas grosseiras desta vida, beber, fumar, prostituir, adulterar, matar, enfim. Mas mentir, pensar o mal e tantas coisas mais que muitas vezes permeiam a mente de um pecador, de uma pecadora, também nos fazem afastados de Deus, nos fazem viver um abismo intransponível. E nós carecemos da graça salvadora. Carecemos que entender que não é a vontade do homem, nem a nossa vontade que nos fará ir a Deus, mas a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É ouvindo o Evangelho, é deixando a palavra de Deus queimar em nosso coração, a verdade confrontar o pecado em nós e vermos que a sua lei, ela se aclareia, porque vemos que aquilo que estamos pensando e fazendo é errado. E assim, reconhecendo os nossos pecados, nos arrependendo verdadeiramente, e crendo na pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos ser salvos para a sua glória e louvor. Amados, que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa ter falado ao nosso coração neste dia, nessa tarde. Que a palavra de Deus ela possa entrar, ela possa ter livre curso dentro da nossa vida. Possa fazer morada, que o seu santo evangelho possa nos fazer refletir acerca da salvação que é ofertada a todas as pessoas, para que nós não possamos achar que a qualquer hora nós possamos tomar uma decisão, porque há muitos que entendem erroneamente a palavra e querem deixar para o fim da vida, para o momento da morte, momento que não tiver mais jeito. Ah, lá eu penso em Deus. Ah, lá é fácil, aí eu quero Deus. Não, nessa hora tal, sem que experimentasse a obra do Evangelho, da pregação do Evangelho, a obra da graça, levando ao verdadeiro arrependimento, a uma fé no Salvador, que são dons, dádivas de Deus. O homem não pode produzir isso. E muitas pessoas pensam que por acharem que têm livre-arbítrio, direito de escolha, vontade própria para ir a Deus, se equivocam nesse caminho e acabam perecendo numa jornada eterna, afastados de Deus para o inferno. E que nós possamos aplicar esta palavra aos nossos corações e possamos ter a sensibilidade que Deus dá a todos os seus santos para que eles possam ouvir a voz do Senhor, como ela é descrita na sua palavra. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.